Ferramentas de gestão de ativos, numa videoaula pertencente ao nosso canal no YouTube SGServe, que você pode encontrar procurando no YouTube SGServe Gestão de Ativos. E você vai ter mais de 210 vídeos, aulas, né? Mais de 210 videoaulas, com toda a explicação sobre gestão, de como fazer a gestão correta de seus ativos, serviço de manutenção. Bom, diante disso, a gente fala tanto em gestão de ativos, fala tanto na questão de importância da rastreabilidade, correta identificação, importância principalmente da capacidade de gestão, de saber como estão ocorrendo falhas, defeitos e demais eventos, né, ocorrências, sintomas nos seus ativos. Mas cabe aí uma definição muito importante. O que é gestão de ativos? O que são ativos patrimoniais, ativos fixos, ativos virtuais, que não sejam ativos físicos também? Existem os ativos virtuais. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Essa definição e como você deve realizar cadastro desses itens em teu software, em sua planilha, em teu sistema de gestão de ativos, tá? Algo importante foi a partir de 2014, com a norma ABNT ISO NBR série 55.000, que composta da 55.000, 55.001, 55.002, vocês podem adquirir lá na ABNT, um documento inclusive eletrônico, com possibilidade de impressão de 2 vias também. Fala sobre a questão de gestão e principalmente a partir também de 2014, a Associação Brasileira de Manutenção, Abraman, que você encontra lá em abraman.org.br, passou a se denominar Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem a ver é o seguinte: eu tenho aqui uma instrução, né, de documento, de um procedimento que não se refere a um ativo, a um equipamento, nem gera por OS, mas eu criei aqui uma instrução no meu sistema, que é um documento que pode estar até anexado documentos, planilhas, gráficos, fotos, artigos e tudo mais, ok? É a definição do que considera valor mínimo para ativar um equipamento. Então, muito se falou até antes de 2014, né? Existia um valor mínimo, né, para considerar um ativo. Então eram R$ 326,61 até 2013, que era uma conversão em UFIS, e a partir dessa nova lei de 29 de abril de 2016, nós estamos vendo aqui uma interpretação realizada pelo Honório Futida, né, que descreveu que a partir de abril de 2016, a Lei 12.973 de 2014 e um artigo de uma lei baseado num decreto de 1598 de 1977, passou a ter um artigo 15 que define R$ 1.200, tá certo? R$ 1.200 para um limite de se considerar acima de R$ 1.200, você tem que considerar contabilmente aquele bem como um ativo. Ou então, se o prazo de vida dele for superior a 1 ano. Então, abaixo de 1 ano de vida, né, no aspecto fiscal, e abaixo de R$ 1.200, você não há necessidade legal de você considerar um bem como ativo. Mas nada impede que você tenha esse controle, essa gestão também desses bens nessa característica. Essas são definições legais
das leis existentes no Brasil, tá? Então tem diversos aspectos aí com relação à implantação de outras leis, né, de 2009, 2007, com grandes modificações, né? Por exemplo, a contabilidade tem como principal o registro econômico de bens imobilizados, controle, cálculo, depreciação fiscal e tudo mais. Isso tudo no intuito de você contabilmente fazer teus registros fiscais e cálculos com relação ao fisco, né? E outra questão é o seguinte: se eu não considero aquele item como um bem, um ativo no cadastro meu de ativos, eu posso considerá-lo então como uma peça, um componente, um sobressalente, que é um componente que você mantém em estoque ele e movimenta ele de um estoque. O componente apenas você identifica que se trata de um componente de um ativo, né? Então, essas peças, esses materiais e até esses serviços padronizados, nós temos um estoque, né, que pode ser definido com descrição através de ferramentas de PDM, né, de descrição de procedimento de descrição de materiais, né, padrões, né, que você realiza na descrição, que o nosso software possui aqui em materiais PDM, né, uma ferramenta de padronização, de descrição hierarquizada, e você começa a ter então a contabilização como estoque de peças. Nada impede que você tenha um ativo que esteja cadastrado como um ativo numa gestão, como um equipamento, um ativo fixo ou físico ou não, né? Como eu falei, um ativo virtual. Nada impede que você também tenha ele na posição operacional, na localização operacional, naquele tag, que é em tradução de etiqueta, como se fosse um código de endereçamento postal, um endereço do ativo. Nada impede que você tenha um reserva, um equipamento reserva com código patrimônio e cadastrado lá no cadastro de peças do teu software de gestão, entendeu? De preferência que você repita lá no teu código de estoque o código de patrimônio daquele item, né? Fica mais fácil, né, você identificar com o mesmo número o patrimônio e o mesmo número do código de estoque, que pode estar localizado lá numa prateleira, num galpão, numa determinada localidade, ok? E também como, por que não dizer, um tag, que é o almoxarifado, né, de reserva de peças e ativos, tá ok? Então, toda essa questão que a gente tem aqui de leis e definições são muito úteis para a parte contábil. Na parte de gestão, é lógico que contabilmente você vai ter que ter gestão também, né? Mas na parte de gestão de ativos, de controle do que você tem, e também na parte de gestão de componentes, sobressalentes, insumos, peças, materiais, você deve ter um cadastro bem atualizado, sempre bem identificado. Todo esse cadastro tem sempre uma localização operacional, uma posição operacional, um tag, uma localização de galpão, prateleira, almoxarifado, quando se trata de uma peça, um material. E no tag, na posição operacional, tudo mais de um ativo que você tenha que controlar, ok? Analisando aqui no nosso software, né, eu estava aqui dentro de serviços, ou então aqui dentro de TS, que não se referem a ativo, nem geram AS, eu vou partir aqui para o meu ativo, cadastro de ativo. Então, vamos supor que eu vou aqui pesquisar, né, vou pesquisar um ar-condicionado self-contained. É uma pesquisa pelo esse código aqui, que o tag é composto de 3 campos, que um identifica sempre o tipo de ativo que vai ocupar aquele endereço. Aqui, uma localização física desse ativo no teu processo, ou na tua área, ou no teu local. E aqui um sequencial desse ativo dentro dessa área. Ou seja, isso aqui muda à medida que muda o tipo de material e a área. Então, se eu tiver um segundo ar-condicionado self-contained, na sala 18, eu vou ter o ASC, sala 1802, né? E numa outra sala, 14, eu vou de novo um outro ASC, sala 1401, que é outra posição operacional.
que está numa empresa e que tem uma localização operacional que pode ser uma árvore hierárquica de localizações operacionais. Né? Você serve um apartamento de pessoal para treinamento no 5º andar. E tem uma posição também, daqui para cima, eu estou em tudo relativo à área de localização, o tag, tudo inerente ao tag, né? Em que centro de custo está aquela localização, quando é que criei esse tag, qual a operosidade média, ou seja, o número de horas em relação às 24 horas do dia operadas, né? E a criticidade, né? Aquela grau de importância daquele ativo em relação à tua posição operacional. Isso tudo, repara, está dessa linha para cima, que são os campos inerentes à posição operacional, ao endereço. E esse endereço pode estar associado a um outro endereço, né, que é o pai, que tem uma certa afinidade hierárquica, tá? Daqui para baixo você tem tudo inerente ao bem, ou seja, o tipo de família de bem, que é ar-condicionado, é uma codificação independente dessa radical, posso usar independente. Aqui está um sequencial do bem patrimonial, código de equipamento, BPOCA, código de ativo. Aqui está o principal setor que executa, não quer dizer que seja só esse. E aqui está o período de garantia daquele bem, que tudo tem a ver com o bem, e quando iniciou a operação, esse bem naquele endereço. E aqui está a descrição técnica que permite você, inclusive, colocar informações adicionais, criar, configurar informações, como aqui, por exemplo, tem a característica de carga térmica desse ar-condicionado self-contained, uma unidade de fornecimento que está lá nas unidades, né? E aqui as características estão no padrão de títulos do nosso PDM, de 60 mil BTU, ok? Fora isso, eu tenho a possibilidade de ter orímetro ou não, no caso se o equipamento está regido por orímetro e vai estar marcado aqui. E eu tenho a possibilidade de fazer trocas e demais informações. Aqui é o registro do ativo. Repetindo, nessa opção de ativos que eu tenho, ou então eu posso consultar aqui. Agora, tudo que é relativo a peças, eu tenho em recursos, materiais, e tem aqui a opção de títulos do meu PDM, da minha hierarquia, que vão estar, depois a gente tem uma aula específica sobre isso, e tem a opção de ferramenta PDM, mas aqui em componentes, repara, em componentes que eu tenho, vamos dizer assim, exatamente as peças que podem pertencer, né, a ativos. Então eu tenho um cadastro, né, por exemplo, um manual e cabo do registro de um bem patrimonial, tá? Tá localizado num galpão, uma casa, tal, e vai por aí afora. Então eu tenho várias, por exemplo, uma raquete e tal, e eu tenho diversos itens. Por exemplo, o manual do compressor, X, compressor, tal, modelo, número tal, que está como ativo. Você repara que eu associo esse manual, né, que tem um código aqui de estoque, a um compressor, né, que eu tenho um compressor esse manual se aplica a esse compressor, e teria até o fornecedor que eu poderia cadastrar, né, se eu tivesse ressuprimento automático. Aqui eu tenho, por exemplo, eu posso abrir aqui o manual, aqui eu posso associar um documento, repara, aqui eu tenho um manual, posso ter um desenho de uma peça, posso ter uma informação de um equipamento, um croquis, uma foto e tudo mais. Aqui no caso eu tenho, por exemplo, o manual do compressor, tá? Eu consulto aqui, eu estou com uma ordem de serviço, eu posso consultar, posso até associar esse manual ao meu plano, assim, ele está como uma peça componente do meu estoque, onde eu vou encontrar o manual, né? E eu posso salvar documentos aqui, ok? Bom, essa é a identificação de peça onde eu tenho, repara, está no almoxarifado SG-Serve, eu poderia ter dito aqui qual é a estante, qual é a prateleira, até gaveta, até chegar ao escaninho. Tem a classificação ABC, de A é valor alto e baixa movimentação, e C é valor baixo e muita movimentação. Não se trata de ressuprimento, conta, alguma chave de seleção, que é um setor que mais utiliza essa informação, e aqui você tem até os dados se fosse um item comprado, tá ok? Então, é aqui
que eu cadastro minhas peças, que são, normalmente são aquelas peças que, se não tem, não é um equipamento que está também ativo, eu tenho esse ativo lá, tá vendo? Está lá no compressor que está no térreo, no andar térreo, né, a localização, o tag, e o bem dele tem um código chamado sequencial RIX. Não adotou-se um código numérico, mas poderia ser um código barra, tá certo? Então por aqui não é um código barra, então você não tem como ter código barra. É ideal que você tenha sempre o código barra, né, para poder colocar até junto da prateleira esse código barra, né, que é o grande negócio, tá? Ok? Então, tanto aqui você vê essa peça em que equipamentos é usada, quanto lá em equipamentos eu consigo identificar, né? Então, por exemplo, se eu for lá em equipamento e vou pesquisar RIX, o compressor, né? Qualquer tipo de informação, eu tenho RIX, né? Sei onde é que ele está, que tag ele está no térreo, a descrição técnica dele. Eu consigo ver aqui quais os componentes que tem esse compressor, viriam todas as peças, mas aqui repare, eu já só selecionei que tem um manual do compressor aqui, ok? Essas são informações importantes, base de tudo que vai seguir depois, que é a gestão de ativos, o controle, a avaliação, análise de falhas e indicadores, KPIs de controle dos meus ativos, sejam eles de qualquer natureza, e também controle de peças e materiais que não são classificados como ativos. Se vocês gostaram dessa videoaula, curtam ela, assinem o nosso canal SG Serve no YouTube, veja no blog do nosso site lá uma série de artigos sobre gestão de ativos, manutenção e tudo mais. Um grande abraço, até a próxima.